Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre uma noção muito importante para a psicanálise, que é a neurose. Vale dizer que a neurose é a porta de entrada para o surgimento da psicanálise, bom, de modos que ela foi desenvolvida pelo Freud. Mas antes, quero lembrar a vocês, para você receber as nossas aulas de toda quinta-feira, basta você ir no link que está aqui na descrição e fazer o seu cadastro, que é muito rápido, é de graça, é muito simples e você vai poder participar, você vai ser relembrado de todos os nossos encontros e assim você não vai perder conteúdo nenhum. Vai aqui na descrição rapidinho, clica, faz aí o seu cadastro e esteja conosco todas as nossas aulas ao vivo também. Bom, vamos falar sobre neurose. Em primeiro lugar, é importante dizer que a neurose ela pode ser vista de duas maneiras. Não porque ela é diferente uma da outra, mas porque elas se complementam. A neurose, no primeiro instante, no desenvolvimento do Freud, no reconhecimento das afecções neuróticas, a neurose será apresentada como uma espécie de patologia, ou aquilo que a gente chama de psicopatologia das neuroses. Isso foi observado pelo Freud, no primeiro momento, como aquilo que a gente chama de histeria, que no primeiro momento, mais uma vez, atingia primeiro as mulheres, mas depois o Freud reconhece, de que também atinge os homens. A histeria, sendo uma psicopatologia da neurose, ou seja, uma afecção, um problema da neurose, ela é característica principalmente pelo fato de nossos conflitos emocionais então atingirem o nosso corpo e o nosso corpo sofrer com diversas doenças que não têm causa aparente. Aquelas doenças que a gente vai chamar, vamos dizer hoje em dia, de doenças de fundo emocional. Né? A gente poderia citar várias aqui, mas acredito que você já tenha pensado em algumas questões que atingem o corpo, inclusive enxaquecas, tosses constantes, entre outras. Mas não é só a histeria. Freud, a partir de 1910, vai começar a lidar com uma outro tipo de neurose chamado obsessivo. Ele vai ficar muito ligado a essa neurose e ele vai, inclusive, a partir daí, trazer a noção de pulsão de morte, que é um princípio já alguns anos depois, há mais de 10 anos depois, um princípio, que é um princípio da repetição baseado na pulsão de morte. E isso por conta da ideia da neurose obsessiva, que seria então a instalação de uma ideia, algo que se fixa, algo que se instala, do qual a gente, vamos dizer assim, se incomoda, nos perturba, nos tira, vamos dizer, do eixo, mas que na maioria das vezes a gente não quer muito lidar. Porque, vamos dizer assim, está no campo das ideias. O problema é que vocês conhecem um transtorno chamado transtorno obsessivo-compulsivo, que geralmente é oriundo dessa obsessão ou dessa ideia intrusiva que permanece e, acaba atravessando a gente e virando, ou influenciando o nosso comportamento. Pessoas que realmente sofrem de toque, sofrem mesmo. É muito diferente daquela brincadeira que a gente faz, eu tenho toque porque eu tenho mania, de organizar as coisas, mas não necessariamente é assim. Pessoas que sofrem de toque, sofrem muito de toque. Bom, e tem também a psicopatologia da neurose, que é fóbica. A neurose fóbica, você sabe de que fobia é o medo excessivo de um objeto concreto. Por que objeto concreto? Porque quando a gente fala ansiedade não tem um objeto concreto, está ligado a expectativas. Mas quando a gente fala sobre medo, a gente fala sobre algo dizível, algo que a gente diz, sobre isso eu morro de medo, sobre isso realmente me paralisa. Nesse sentido, esse medo exacerbado, ele nos impede, então, de vivermos, de tomarmos atitude, de nos comportarmos de alguma maneira. É um medo que pode ser trabalhado, vale dizer que esse medo excessivo ligado a um objeto, por mais que ele tenha um objeto concreto, esse objeto nunca, vamos dizer assim, estará ligado a uma situação tão direta assim, Geralmente o objeto do nosso medo é um objeto ligado a uma circunstância, a um trauma, a uma construção simbólica. Então eu posso ter muito medo de lagartixa, porque lagartixa, uma vez caiu em mim, ela é muito gelada, mas na verdade o que aconteceu é que quando eu era pequeno, tive, vamos dizer assim, uma situação de abuso, do qual eu estava numa sala muito gelada. E aí, no dia que a lagartixa caiu em mim, aquele momento foi um divisor para mim, do qual acessou esse trauma e aquele objeto
sujeito virou então objeto de trauma. Claro que isso aqui é uma conjectura enorme, mas para poder te mostrar aqui, a fobia, ela geralmente é um processo ligado a um objeto concreto, mas que remete-nos a um trauma, a uma circunstância traumática, ao nosso desejo, enfim. Essas são as psicopatologias da neurose. Mas a neurose também ela é uma estrutura. O Freud vai dizer, em 1926, que a neurose ela é uma tentativa de adaptação que falhou no texto sobre uma análise leiga, onde ele está mostrando para a gente de que a neurose como estrutura é essa nossa tentativa de travessia do complexo de Édipo, né, do complexo de castração, e uma tentativa, então, de reconhecimento do desejo da nossa mãe, de saber, né, o que realmente a nossa mãe quer enquanto enigma. É claro que isso está ligado ao desejo do outro, isso está ligado a uma espécie de tentativa de completude, o afastamento da criança da mãe. Então, essa falta de resposta se estabelece na criança e a estrutura neurótica, então, está posta no sentido de que a gente não consegue, vamos dizer assim, sermos satisfeitos em algo. Então estaremos sempre procurando uma espécie de satisfação inalcançável e tentando então assim ser reconhecido no desejo de outra pessoa. O Freud ainda vai dizer, anteriormente, em 1894, que a neurose é um conflito então entre o desejo e a defesa, entre aquilo que nós queremos, isso a gente não tinha nem falado ainda sobre o eu, o superego, mas ele já reconhecia entre a busca constante pelo prazer, ele está falando que sobre a economia da sexualidade, e aquilo que nos impede em relação à própria cultura de alcançarmos. Bom, essa é a neurose, suas psicopatologias, ela que se desenvolve como uma estrutura, e vamos dizer assim, uma boa introdução para você ler um pouco mais sobre isso e acessar bastante conteúdos que vão explicar sobre essa grande sacada do Freud. Espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever para participar de todas as nossas aulas de quinta-feira às 19 horas. Eu espero você lá também. Até!